E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver quais jogos do mês de setembro, esse mês que nós estamos agora, que é o mês 9, o Vasco pode ganhar. E se o Vasco ganhar esses jogos, já te adianto, se o Vasco conseguir sobreviver bem a esse mês de setembro, o Vasco tem tudo para fazer um ano de 2024 que vai deixar o seu torcedor sorrindo de orelha a orelha, como não deixava há muito e muito tempo. É a possibilidade do Vasco. Temos vários jogos difíceis, complicados nesse mês, adversários muito duros, só que se o Vasco sobreviver pontuando bem nesses jogos, o Vasco tem assim um rumo bem interessante nesse Campeonato Brasileiro de 2024 e eu vou te mostrar o porquê. Também tem jogo de Copa do Brasil nesse mês de setembro muito importante. Show? Deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você me motivar a continuar trazendo sempre esse tipo de conteúdo aqui no canal. Vale lembrar que algumas semanas atrás, antes do Vasco ter essa sequência de jogos contra o Atlético Paranaense, contra o Vitória, eu tinha trago para vocês um vídeo falando dos próximos 5 jogos do Vasco. E eu falei que o Vasco tinha que ganhar aqueles 3 jogos e ganhou. Então as nossas previsões vêm dando certo, então vou continuar trazendo aqui para vocês. Beleza? Vai fazer sua aposta no jogo da seleção brasileira amanhã. É na PagBet, no primeiro link do comentário fixado. Tá confiante na seleção brasileira ou quer apostar em outros jogos da data FIFA? É na PagBet. Então, galera, estamos aqui com o calendário do mês de setembro do Vasco, que o próprio Vasco postou no Instagram. Esses são os jogos do Vasco. O primeiro já foi vitória concluída contra o Vitória. Agora, na próxima quarta-feira, dia 11, 9h30 da noite, na Liga Arena, o Vasco tem um confronto que é muito importante para o segmento na temporada, pensando em conquistar algum título, o Vasco voltar a ser campeão, que é o Vasco conseguir sair com um resultado positivo lá da Liga Arena. E aí não importa se o Vasco vai vencer o jogo, se o Vasco vai empatar o jogo, porque o Vasco joga por 2 de 3 resultados. Ou até mesmo o Vasco pode perder o jogo por 1-0, tomara que não, e o jogo vá para os pênaltis. E aí, o Vasco na Copa do Brasil tem avançado de fase nos pênaltis nas últimas fases. Então o Vasco já tá meio que cascudo para a disputa de pênaltis, só que não inventem de matar o seu torcedor do coração, Vasco da Gama. Não inventa, não inventa. Não tem necessidade desse jogo ir para a disputa de pênalti. O Vasco tem que fazer um jogo pelo menos para arrancar o empate de lá. Placar de 1-1, 0-0. Eu acho muito difícil esse jogo ser 0-0. O Vasco vencer 2-1 de novo, porra, imagina, roteiro novamente, a gente saindo atrás e virando no final, como não seria emocionante? Seria sofrimento, mas seria emocionante. E aí, no dia 15, domingo, 6h30 da noite, temos o grande clássico contra o Flamengo. Esse jogo é cheio de ingredientes pra gente comentar aqui, porque último Vasco Flamengo 6-1 Flamengo, a maior goleada que o Vasco já sofreu na história para o Flamengo, seu maior rival. E com certeza o time do Vasco quer dar o troco em relação a isso. Aí eu falo dar o troco, não é o Vasco golear o Flamengo, mas é o Vasco vencer o jogo. Se o Vasco vencer a partida, já tá muito bom para o seu torcedor. Se o Vasco vencer o Flamengo no próximo domingo, o Vasco engata mais uma vitória no Campeonato Brasileiro e cola no Bahia, que é o 7º colocado. Vocês vão entender o meu raciocínio. Então o Vasco precisa vencer esse jogo. O Flamengo tá com alguns desfalques. O Pedro não vai jogar. O Pulgar provavelmente não vai jogar. Não sabe a situação do Arrascaeta, se ele vai ou não retornar ao time do Flamengo. Se retornar, não deve ser já no time titular. Tem a situação do De La Cruz. O Flamengo vem de uma derrota para o Corinthians. O Flamengo vai ter também um jogo de Copa do Brasil no meio de semana contra o Bahia, que tem uma vantagem mínima e que tudo pode acontecer. Então é um clássico que traz um pé de igualdade em Vasco e Flamengo, já não visto há bastante tempo. O Flamengo sempre estava entrando como muito favorito nos jogos. E esse tanto de desfalque que tem o rival, o Flamengo, também o Alcaraz não vai jogar, foi expulso. O Ayrton Lucas está suspenso. Então esse tanto de desfalque, o momento não tão bom que vive o Flamengo e o momento melhor do Vasco atualmente, traz esse equilíbrio para o clássico. Temos chances de vencer, não é impossível. Temos a volta do Felipe Coutinho para esse jogo contra o Atlético Paranaense, para esse jogo contra o Flamengo também. E aí, caso o Vasco vença, imagina só, o Vasco avançou de fase na Copa do Brasil, da maneira que for, não importa, o importante é avançar. Vencemos do Flamengo, ficamos a 1 ponto do Bahia, caso o Bahia tropece ali também o seu jogo no final de semana. E aí o Vasco vai pegar o Palmeiras. Jogo que o Vasco infelizmente vendeu o mando de campo. Se fosse em São Januário teríamos mais chance de ganhar. O Vasco vendeu o mando de campo desse jogo. Mas eu acredito que sim, que dá pro Vasco fazer um jogo duro contra o Palmeiras.
dá pra sim sair vencedor desse confronto. O empate não seria de todo ruim em um desses jogos. Se o Vasco empata com um ou com outro aqui e vence um, se o Vasco faz 4 pontos contra Flamengo e Palmeiras, tá ok ainda, tá ok pra gente. Porque o Vasco ainda tem um jogo a menos, que é na próxima quarta-feira contra o Cuiabá. E aí o Vasco vai matar esse jogo a menos. E aí o Vasco tem a possibilidade, dependendo dos resultados, de empatar ou passar o Bahia em pontos. E aí o Vasco assumir a 7ª colocação. Agora, se o Vasco vence Flamengo, Palmeiras e o Cuiabá, o Vasco muito provavelmente tem chance de já estar no G6 do campeonato. Eu vou até puxar aqui no simulador para vocês. 26ª rodada, se o Vasco vence o Flamengo 2-1. Posição. O Vasco vence o Palmeiras 1-0, porra. E o Vasco, no seu jogo a menos que tem, que é contra o Cuiabá, tem que voltar aqui as rodadas. Se o Vasco vence, que também é dentro de casa, o Vasco chega a 43 pontos. E aí essas 3 vitórias poderiam, muito provavelmente, nos colocar em uma situação, chegando aqui contra um Cruzeiro, tendo esse jogo decisivo com 2 equipes muito iguais na tabela. Que eu acho até que o Cruzeiro também vai pontuar, não vai parar em 41 pontos. E aí que é a outra final pro Vasco. Vasco e Cruzeiro. Jogo dificílimo. Se o Vasco vence o Flamengo e o Palmeiras e empata com o Cruzeiro lá no Mineirão, não é de todo ruim, pô. Resultado ok. Ou se o Vasco empata 2 desses 4 jogos que tem no Brasileirão. Se o Vasco empata contra Cruzeiro e Palmeiras, porra, e ganha do Cuiabá e do Flamengo, a gente ainda tá bem no campeonato. Se mantém vivo, sobrevive ao mês de setembro muito bem. O Vasco sai grande dessa sequência, porque é uma sequência muito dura, muito difícil. Mas vale lembrar, se o Vasco sair, porra, tudo deu certo pro Vasco, ganhamos os 4 jogos, porra, posso estar sonhando demais, mas o Vasco sai muito grande desse mês de setembro, pô. Tomara que a gente consiga todas as vitórias, voltar torcendo por isso. Mas essa é a nossa análise dos jogos do Vasco do mês de setembro. Os jogos mais acessíveis para a gente ganhar aqui é o Cuiabá, né? A gente tem que avançar de fase na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. 3 jogos difíceis, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Mas o Vasco tem que vencer pelo menos 2 desses jogos aqui contra Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Ou empatar 2 contra esses daqui e vencer o Cuiabá e, por exemplo, o Flamengo já estaria deixando o Vasco vivo na tabela do Campeonato Brasileiro, pensando em uma vaga no G6. Beleza? Comenta embaixo a opinião de vocês, o que vocês acham, quantos pontos vocês acham que o Vasco vai fazer nesses jogos. Comenta aí quantos pontos vocês acham que o Vasco termina o mês de setembro. Por se tudo der certo pro Vasco, a gente pode terminar com 44 pontos. Se der mais certo ainda, a gente termina com 46 pontos no mês de setembro aí. Talvez. Só que nós somos torcedores e temos que acreditar. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, é nóis. Fui!